Fala, fera, e aí, tudo certinho? Vídeo de resolução de questões da lista semanal 13, já disponível aí para vocês. Selecionei algumas questões, as questões que os alunos mais me pediram nesses últimos 2 dias. Então são as questões que são mais difíceis na lista, certo? Que os alunos mais pediram. Então vou resolver aqui com vocês para ajudar, certo? Então vamos embora. Começando, 10ª questão. Lembrando, é da lista semanal 13, beleza? Vamos lá, essa questão fala o seguinte, a 10ª questão. Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um aluno do curso de materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para isso, ele utiliza o princípio da refração, fazendo incidir sobre uma amostra semicircular de raio R um feixe de laser monocromático, conforme a figura. Então ele pega um laser aí, o laser vem de cima para baixo, certo? Então ele incide da amostra e refrata no ar, beleza? Então ele está na amostra e sai para o ar, beleza? Ele me dá uma tabela aí, ele me dá a tabela, o material e o seu respectivo índice de refração. Então, utilizando os dados da figura e as informações apresentadas na tabela de referência, podemos concluir corretamente que o material da amostra é. Então, cara, essa questão é basicamente o seguinte. Tu vai ter que achar quanto é que vale o índice de refração, para depois de achar o índice de refração, tu volta na questão, vê a tabelinha e vê o valor que tu achou. Ele é referente a que índice de refração. É basicamente isso, beleza, fera? É basicamente isso. Então a ideia principal é essa. Vou achar o índice de refração e comparar na tabela, beleza? Simples. Vamos embora. Como é que eu acho o índice de refração? Beleza, aí é que vai a dificuldade. Simples é como a gente, simples é saber o que ele pede. Agora, como fazer isso é que é um pouquinho mais chato. Mas vamos fazer. É basicamente o seguinte. Eu tenho aqui esse ângulo daqui, eu vou chamar ele de ângulo de incidência, certo? Que eles chamam de θi. E esse ângulo aqui é o ângulo de refração, que é o θr, beleza? Então eu vou aplicar a lei de Snell. Se eu quero o índice de refração, eu tenho duas formulazinhas básicas, né? Ou eu aplico a fórmula do índice de refração mesmo, certo? E aí eu tenho que ter as velocidades para poder achar o índice de refração. Ou então eu aplico a lei de Snell, certo? E a lei de Snell eu posso aplicá-la quando ele me der ângulos, certo? Vamos lá. A lei de Snell fala assim, ó. Ela fala que o índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual a o índice de refração do meio onde ele vai, certo? Para onde ele vai, que é o que ele sofreu refração, certo? Vezes o seno do ângulo de refração. Beleza. Pessoal, o índice de incidência é onde ele está, onde ele inicia, e é justamente da amostra, que eu não tenho, então eu vou chamar só de N. O seno de incidência é esse θi daqui. Eu não tenho quanto equivale θi. Aí tu fala, beleza, eu não tenho θi. E agora, como é que eu vou fazer então? Se eu não tenho θi, eu não tenho seno de θi, né? Perfeito. Como é que eu vou fazer agora? Cara, olha para o triângulo que ele deu. Eu vou desenhar o triângulo em vermelho. Olha para o triângulo que ele deu. Esse triângulozinho daqui, ó. Esse triângulo daqui, ele tem cateto oposto 2 e tem hipotenusa R. Então quer dizer que o seno do ângulo θi, certo? Ele vai ser cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é R. Lembra, seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Não tem mistério, certo? Então, o seno de I é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o R. Beleza? Vou agora para o outro lado. O N do ângulo de refração, ou seja, o N do meio de refração, é o ar. O ar, ele tem índice de refração 1. Está na tabela e tu já sabe decorado, né? Vale 1. E o seno do ângulo de refração, mesma coisa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Olha para a figura. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é o Rzinho. Cateto oposto é o 3 e a hipotenusa é o Rzinho. Vê como ficou fácil. Agora tu corta o R com o R, porque ele se repete dos dois lados. E eu vou ficar com N vezes 2 igual a 3 vezes 1, que vai dar 3. Logo, N vai ser igual a 3 sobre 2. Logo, N vai ser igual a 1,5. Lembra que índice de refração não tem unidade, por ser adimensional. Então, quer dizer que o meio que ele está, a amostra que ele está, tem índice de refração 1,5.
E eu vou aqui, eu procuro é justamente a resina, beleza? Então, resposta letra E, resina. Tranquilo, fera. Professor, muito fácil. Por que o senhor colocou como difícil aí? Primeiro, lembrando, não sou eu que escolho fácil ou difícil, certo? Quem determina é o sistema de questões que eu pego. E outra coisa, essa questão ela é difícil porque você tem que imaginar, lembrar essa operação trigonométrica aqui do seno e do cosseno, beleza? No caso do cosseno que a gente não usa, né? Mas do triângulo retângulo que tem um seno e o cosseno. Então, assim, ela é difícil por conta disso, beleza? A física eu acho até fácil, certo? Mas essa parte da matemática aqui é um pouquinho chatinha. Beleza, fera? Então vamos embora para a próxima questão. Fera, nona questão. Também é uma questão chatinha, não na continha e tal, mas no conceito matemático que a gente tem que usar, certo? Inclusive, esse conceito matemático vai ser importante para a próxima questão que eu vou fazer, que é a 12, certo? Então, vamos prestar atenção para a gente entender. Ó, um feixe luminoso proveniente de um laser se propaga no ar e incide sobre a superfície horizontal da água, fazendo um ângulo de 45 graus com a vertical. Então, cara, veio. Vamos dar a cor só para botar da cor da água aqui. Então, eu tenho o líquido, certo? Que é a água. E aí eu tenho um raio de luz. Primeiro, isso aqui é reta normal, certo? Reta normal. Aí eu tenho um raio de luz incidindo nessa superfície aquosa aí, nessa água, formando um ângulo de 45 graus. Então já tem um ângulo de incidência. Beleza. Ele fala que o ângulo que... Ó, ele fala assim, ele quer... Isso é o comando da questão, certo? Ele fala assim, ó. O ângulo que o feixe refratado forma com a vertical é... Então ele quer saber, o raio de luz ele entrou, sofreu refração, ele quer saber o ângulo de refração. Aí nas alternativas ele fala assim, menor do que 30, maior do que 30 e menor que 45, igual a 45. Então eu tenho que tentar achar esse ângulo de refração para poder ter uma ideia, certo? Cara, primeiro, antes de tudo, se ele está passando para um meio mais refringente, ó, ele está no ar, que tem um índice de refração igual a 1, certo? E ele está passando para a água, que tem um índice de refração igual a 1,5. Cara, se ele está passando para um meio mais refringente, o ângulo de refração ele tem que ser menor do que o ângulo de incidência, porque ele está passando para um meio mais refringente, um meio que tem maior índice de refração, ou seja, ele pode ser igual a 45? Não pode ser igual a 45, tem que ser menor do que 45. Ele pode ser maior que 45 e menor do que 60? Não. Pode ser maior que 60? Também não. Então só pode ser, ó, maior do que 30, maior que 30 e menor que 45, ou então menor do que 30. Vamos calcular? Vamos calcular quanto é que ele vale? Professor, como é que eu vou calcular? Lei de Snell sempre. Cara, falou de ângulo e falou de refração, lei de Snell, né? Não tem para onde correr, não. Ó, o índice de refração do meio onde ele está, que é o meio ar, vezes o seno do ângulo de incidência, né? No caso que é 45, é igual ao índice de refração do meio para onde ele vai, que é a água, vezes o seno do ângulo de refração dentro da água, que é o ângulo Rzinho, que é o que eu quero descobrir. Vamos terminar? O N do A vale 1, certo? O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O N da água, ele me deu, né? Desculpa, ele me deu, vale 1,5. Ó, eu vou escrever 1,5 assim, ó, 3 sobre 2, 1,5, tranquilo? Beleza. E o seno de R é o que eu quero descobrir, seno de R. Beleza, fera? Seno de R eu vou descobrir. Ó, corto 2 com 2, certo? Cortei o 2 com 2. E aí o seno de R, ó, vou escrever isso aqui do outro lado, ó. Seno de R vai ser igual a... Pessoal, o 3 estava multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar raiz de 2 sobre 3. Tu concorda, fera? Ficou raiz de 2 sobre 3. Cara, raiz de 2 sobre 3 é aproximadamente, vê o que eu vou escrever, aproximadamente 1,4 sobre 3. Porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Essa relação que eu vou te ensinar agora, tu vai usar bastante na próxima questão. Usar bastante, tu vai usar na próxima questão. É o seguinte, 1,4 sobre 3 é justamente o seno de R. Eu quero saber se ele é menor ou maior do que 30 graus. Eu quero saber disso, certo? Então, o seno de 30 graus, eu vou comparar. O seno de 30 graus, ele vale 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2. Cara, eu vou escrever aqui para tu entender. Se R for maior do que 30 graus, o seno de R tem que ser maior do que o seno de 30 graus. Ok? O seno de 30 graus. Vou escrever de novo aqui. Se R
for menor do que 30 graus, logo, o seno de R tem que ser menor do que o seno de 30 graus. Fera, tu tá entendendo isso que eu tô te dizendo? Se os ângulos, um é maior do que o outro, o seu seno tem que ser maior do que o ângulo que está sendo comparado, certo? Então, a relação que vale para o ângulo vale para o seno, certo? Vale para o seno. Professor, peraí, então quer dizer que se R for maior do que 30 graus, o valor do seno de R tem que ser maior do que o valor do seno de 30 graus, é? Isso, exatamente. Vamos comparar agora? Ó, eu tenho o valor do seno dos dois. 1,4 sobre 3 e 1 sobre 2. Isso aqui é o de Rzinho e isso aqui é o de 30 graus. Quem é maior? O de R ou o de 30 graus? Cara, se tu fizer uma continha básica aí, isso é uma continha básica, tu sabe que 1,4 dividido por 3, fazendo uma continha básica, dá aproximadamente 0,47. E 1 sobre 2, fazendo uma continha básica, dá 0,5. Logo, 0,5 é maior do que 0,47. Ou seja, se o seno de 30 graus é maior do que o seno de R, eu provei aqui para tu, o ângulo de 30 graus é maior do que o ângulo de R. Ou seja, R é menor do que 30 graus. Tranquilo? Alternativa, letra A. Beleza, fera? Isso aí vem da matemática, não é física, certo? Vem da matemática. Beleza? Tranquilo, fera? Então, ó, eu sei que a alternativa aqui vale quanto? A alternativa vale letra A. Menos que 30 graus, certo? Menor que 30 graus, no caso, né? Beleza, fera? Nona questão respondida para vocês. Vamos embora agora para a próxima questão. Fera, 12ª questão. Essa 12ª ela é bem chatinha, certo? Bem chatinha mesmo. Ela tem muitos passos, muitas coisinhas que a gente tem que entender. Então eu vou devagarzinho para tu entender, beleza? Ela é difícil. Vamos lá, ó. Ele fala assim: o aquário da figura abaixo apresenta bordas bem espessas de um material cujo índice de refração é igual a raiz de 3. Um observador curioso aponta uma lanterna de forma que seu feixe de luz forme um ângulo de incidência de 60 graus. Então, eu tenho um ângulo de incidência, 60 graus. Automaticamente, quando ele sofre refração, eu já tenho um ângulo de refração, beleza? Eu tenho um de refração aqui. Então, ó, antes de a gente dar o passo e continuar a questão, vamos achar logo esse ângulo R, porque ele de alguma forma vai ser importante para a gente. Vamos achar o R logo, beleza? Vamos focar em achar o R. Beleza, vamos lá. É um dos passos da questão. Aí eu quero já achar o R. Já disse, professor, mas numa questão, quando eu for resolver, eu já vou achando as coisas sem saber se eu vou utilizar ou não. Não, você vai ter que ler a questão todinha para depois voltar e entender o que é que tu precisa achar, certo? Mas eu quero achar logo para a gente não perder muito tempo, certo? Então vai ver que lá na frente vai ser importante isso. Mas quando for fazer uma questão, pessoal, por favor, leia a questão logo toda para depois responder a questão, certo? Mas como eu já sei que essa questão vai precisar desse ângulo, eu vou só responder esse ângulo logo para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Como é que eu vou achar esse ângulo, professor? Lei de Snell. Ó, olhando para essa primeira refração daqui, ó, que eu vou chamar de refração 1. Olha para cá, pessoal. Então, vou fazer o seguinte, ó. O índice de refração do meio de fora, que é o ar, vezes o ângulo de fora, o seno do ângulo de fora, que é 60 graus, é igual ao índice de refração de dentro, certo? Que é do aquário, vezes o seno do ângulo de dentro, que é o ângulo de refração. Tranquilo, fera? Beleza. Vamos achar cada coisa? O N do ar eu sei que vale 1. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Lembra disso, fera? Beleza. O índice de refração do aquário ele me deu, né? O índice de refração do aquário ele fala aqui, ó, é raiz de 3. E o ângulo é de 60 graus, que eu já estou utilizando ele aqui. Beleza. Então, a índice de refração do aquário é raiz de 3. E o ângulo, o ângulo de refração de dentro, eu não tenho quanto é que vale. Eu vou descobrir ele, certo? Então, eu vou deixar aqui, ó, seno do ângulo de refração, certo? Que é um ângulo de dentro, que eu não tenho. Tranquilo. Vou cortar o que é igual a dois lados, ó. Cortei raiz de 3 por raiz de 3. Eu fiquei com 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a seno de R. Cara, qual é o ângulo R que tem seno 1 sobre 2? 30 graus. Então, R é igual a 30 graus. Beleza. Já achei quanto é que vale o ângulo de refração de dentro. Beleza? Vale Rzinho. Tranquilo. Vamos continuar. Ó, vamos continuar. Vírgula aqui. Estou continuando a partir daqui. Ó. Beleza? Vamos embora. Atravessando a borda do aquário e percorrendo a trajetória AB. Beleza. O raio de luz está fazendo essa trajetória que a gente já utilizou para achar o ângulo de refração, que é 30 graus. Tranquilo. Ele fala aqui, em seguida, o feixe de luz passa para a região que contém o líquido, sem sofrer desvio, seguindo a trajetória BC. Cara, quando ele fala sem sofrer desvio, ele está dizendo que o índice de refração do aquário
é o mesmo índice de refração do líquido. Ele está dizendo isso. Professor, por quê? Cara, vamos só relembrar rapidamente. Ó. Eu sei que pode até parecer confuso para tu, mas vamos relembrar. Se eu tenho um raio de luz passando de um meio para o outro, só que ele passa de um meio para o outro fazendo 90 graus com o dióptro, tu lembra que o meio 1 e o meio 2 não vão oferecer desvios para esse raio de luz, certo? O raio de luz ele anda diretamente. Mesmo o meio 1 sendo diferente do meio 2, se ele incide em 90 graus, ele não sofre desvio, certo? Mas se ele não incide fazendo 90 graus, incide assim, ó, fazendo um ângulo diferente, como é o que está na questão, certo? É esse meio daqui, beleza, pessoal? Ele está passando do aquário para o líquido e não sofre desvio. Então, ó, ele está passando do aquário para o líquido e não sofre desvio. Ele continua andando em linha reta, ele continua reto. Isso implica dizer que se ele entra com um ângulo diferente de 90 graus em relação ao normal e não sofre desvio, isso implica dizer que o meio A é igual ao meio L, certo? Tranquilo, fera. Não sofre desvio e entrou com um ângulo diferente de 90 graus, então o meio A é a mesma coisa do meio L. Ou seja, o índice de refração do aquário é o mesmo índice de refração do líquido. Beleza, fera? Massa. Então o índice de refração do líquido vale raiz de 3. Beleza, isso vai ser importante para a gente. Continuando a questão. Eu já sei o que está acontecendo e tal, a luz vai de B até C e depois ela vai tentar voltar para o A. Tranquilo? Ela está no líquido e vai tentar voltar para o A. Aí ele pergunta, considere o índice de refração do A igual a 1. O feixe de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C. Ele está perguntando. Antes de responder essa pergunta, só para reforçar. Quando eu apliquei essa lei de Snell aqui em cima, pessoal, olha para aqui, olha para cá, certo? Beleza. Quando eu apliquei essa lei de Snell, o meio de fora era o A, certo? Porque a refração estava acontecendo daqui para cá, beleza? Daqui, desse meio, para esse meio daqui. Então, o meio de fora era o ar e o meio de dentro era o aquário, beleza? Tranquilo? Massa. Só para não confundir. A índice de refração do A é 1, certo? Que ele deu aqui e a gente já sabe automaticamente que é sempre 1, beleza? Massa. Cara, ele está perguntando, voltando para a pergunta, ele está perguntando se o raio de luz vai conseguir sair do líquido. Pessoal, para ele não conseguir sair do líquido, significa que ele sofreria uma reflexão total, né? Não é isso, fera? Então, se o raio de luz está dentro do líquido e vai sair para o ar, ele só ficaria preso dentro do líquido se ele sofresse uma reflexão total. E quais são os dois critérios para sofrer reflexão total? Primeiro critério, ele tem que sair do meio mais para o meio menos, não é isso? Ele tem que sair do meio mais para o meio menos. Pessoal, isso está acontecendo, ele está saindo do meio mais para o meio menos? Está acontecendo sim, porque ele está saindo do líquido e indo para o ar. O líquido tem refração raiz de 3 e o ar tem refração 1. Então ele está saindo de raiz de 3 e indo para 1. Lembrando que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tranquilo? Então ele está saindo do meio mais para o meio menos. Beleza. Pode sofrer reflexão total? Pode. Qual é a segunda obrigação do raio de luz? Eu vou voltar para o desenho. Volta para o desenho aqui, fera. Por favor, volta para o desenho. Ó. A segunda obrigação do raio de luz é que o ângulo que ele incide, tenha que ser, no mínimo, igual ao ângulo limite. No mínimo, igual. Igual ou maior, né? Igual ou maior. Vamos colocar de forma correta. Igual ou maior, certo? Igual ou maior do que o ângulo limite. Então, quer dizer que o ângulo de incidência dele tem que ser igual ou maior do que o ângulo limite. Então, eu vou descobrir quanto é o ângulo de incidência dele e vou descobrir quanto é o ângulo limite que ele tem que ter. Quando eu descobrir os dois, eu vejo se essa proporção daqui está sendo respeitada, certo? Vamos achar logo o ângulo limite? É fácil achar o ângulo limite. O ângulo limite é sempre seno do ângulo limite é igual a o n menor sobre o n maior. Não é isso, fera? Sobre o n maior. Beleza. Vamos achar? Quanto é o n menor? O n menor é para onde ele está saindo, que é o ar. O ar vale quanto? 1, certo? E o n maior dele vale quanto? O n maior dele vale aproximadamente raiz de 3. Tranquilo? Não é isso, pessoal? O n maior é do líquido dele, certo? Vale raiz de 3. Então, ó, eu vou responder essa questãozinha daí, achando quanto equivale esse ângulo limite, certo? Eu vou ter que fazer aqui a racionalização, raiz de 3, certo? Então, o seno do ângulo limite, ele vale raiz de 3 sobre 3. Aí você fala, professor, eu achei esse mesmo valor, mas eu não sei que ângulo L tem seno raiz de 3 sobre 3. Cara, nem eu também não sei. E agora, professor, não vai responder não? Cara, se tu não sabe sobre o ângulo, trabalha com o seno. Eu achei o seno do ângulo limite. Eu vou achar agora o seno do ângulo de incidência.
Porque se eu acho o seno do ângulo de incidência, eu vou comparar os senos. A mesma relação que vale para os ângulos, também vale para o seno. Professor, não entendi. Calma, vamos achar logo o seno do ângulo de incidência? Eu achei o ângulo limite. Vamos achar o ângulo de incidência agora. Ó, o ângulo de incidência, eu vou fechar esse triângulo aqui. O ângulo de incidência é esse ângulozinho daqui, ó, esse daqui. Tranquilo? Olha para a figura, fera, esse daqui, ó, beleza? Eu sei que aqui é 90 graus. Cara, tu lembra que eu achei R lá no início? E tu até agora estava se perguntando para que ele achou R, que eu não usei até agora. Eu achei R justamente para achar I. Porque, vê, ó, eu vou desenhar o triângulo novo aqui, ó. Triângulo aqui, esse triângulo que eu fechei ali. Isso aqui é 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui, olha para cá, fera, olha para cá. Esse ângulo I daqui é justamente o ângulo de... Desculpa, o ângulo I não, desculpa, o ângulo R, certo? O ângulo R, ângulo I não, o ângulo R. Esse ângulo R daqui, ó, esse ângulo R daqui, ele é justamente esse ângulo daqui que eu achei. Que ele vale quanto? 30 graus. Cara, ele vale 30 graus. Eu acabei de achar, no início da questão, o valor de R de refração, que é justamente esse ângulo daqui. Tranquilo, fera? Então, achei R. Se aqui é 30 graus e aqui é 90 graus, aqui é quanto? 60 graus. Então, quer dizer que o ângulo que ele incide é quanto? 60 graus. Beleza. Eu achei o ângulo de incidência vale 60 graus. Então, 60 graus, que é o ângulo de incidência, ele tem que ser maior ou igual ao ângulo limite. Tranquilo, fera? Tranquilo. Então, achado isso, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou fazer o seguinte. Se 60 graus é maior ou igual ao ângulo limite, eu não sei quanto é que vale esse ângulo limite, eu vou achar quanto é que vale agora o seno de 60 graus. Por quê, professor? Cara, vê, eu teria que comparar o ângulo de incidência com o ângulo limite. Mas eu não tenho um ângulo limite para ser comparado, eu tenho um seno do ângulo limite. Só que com o valor do seno do ângulo limite, eu não sei que ângulo é esse, eu só tenho um seno. Aí eu vou achar o seno do ângulo de incidência, que é o seno de 60 graus, e comparar o seno de 60 graus com o seno do ângulo limite. A mesma relação que vale para os ângulos também vale para os senos. Tu vai entender agora. Quanto é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, ele equivale a quanto? Ele equivale a raiz de 3 sobre 2, certo? Então quer dizer, vê o que eu vou escrever. 60 graus tem que ser maior ou igual a L. Da mesma forma que o seno de 60 graus tem que ser maior ou igual ao seno de L. A relação que vale para os ângulos também vale para os senos, certo? Lembrando que isso aqui é matemática pura, certo? É chato porque é matemática pura. Aí eu vou comparar os senos. Ó, qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 tem que ser maior ou igual ao seno de L. Quanto é o seno de L que eu achei? Achei aqui. Ele vale raiz de 3 sobre 3. Cara, raiz de 3 sobre 2 é maior do que raiz de 3 sobre 3? É sim. É sim. Professor, não concordo. Cara, só é tu olhar o denominador. O 2, ele não é menor do que o 3. Então quer dizer que quando eu pegar um número e dividir por 2, ele vai dar maior do que eu pegar o mesmo número e dividir por quanto? Por 3. Então quer dizer que o ângulo de incidência dele é maior do que o ângulo de limite. Porque o seno do ângulo de incidência dele é maior do que o seno do ângulo limite. Ou seja, ele respeitou as duas condições para a reflexão total. Tanto ele está saindo do meio mais para o meio menos, como o ângulo de incidência dele é maior do que o ângulo limite. Ou seja, se ele respeita as duas condições da reflexão total, ele vai ficar preso dentro do líquido, certo? Ele vai ficar preso dentro do líquido. Ou seja, gabarito letra E. Ele não sai. Ó, o líquido, eu vou ler a pergunta de novo para tu ler a letra E para tu ver que combina. O feixe de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C? Letra E. Não. Pois o seno do ângulo refratado é maior que o seno do ângulo limite. Perfeito. Ó, só tem uma coisinha. Esse ângulo refratado aqui, na verdade, ele deveria chamar de ângulo de incidência, certo? De incidência. Tem esse pequeno erro aqui. Eu tenho um acento aqui. Incidência. Beleza? Ele deveria chamar de ângulo de incidência. Então tem esse pequeno errozinho, certo? Mas se tu notar, todos os outros estão errados, certo? O que mais combina fisicamente seria essa. Eu nunca tinha notado esse erro na alternativa, mas a alternativa mais corretinha seria a letra E. Então assim, essa questão seria passível de anulação, certo? Porque deveria ser ângulo de incidência, certo? No meio de separação, mas a gente aceita, certo? A gente aceita. A questão é muito difícil, é muito longa, é chatinha, mas espero ter ajudado vocês, beleza? Vamos embora para a próxima questão. Fera, para a gente finalizar nosso vídeo de resolução de questões da lista 13, eu vou responder a questão 20, certo? Ele fala o seguinte, ó, um feixe de luz composto pelas cores azul e amarelo incide perpendicularmente a uma das faces de um prisma de vidro.
A figura que melhor representa, que melhor pode representar o fenômeno da luz atravessando o prisma é... Cara, só é tu lembrar. Entrou cores dentro de um prisma. Quando sair do prisma, lembra que a que vai mais ter caimento, ou seja, a que mais vai cair é a luz que tem maior frequência, ou seja, a luz mais próxima do violeta, certo? E a luz que vai ter menor caimento, ou seja, que vai ficar mais alta, é a luz que tem menor frequência, ou seja, a luz que está mais próxima do vermelho. Tranquilo? Se ele está botando duas luzes, um azul e uma amarela, quem é mais próximo do violeta? O azul. Então o azul vai ter maior caimento. E o amarelo, ele é mais próximo do vermelho do que o azul é mais próximo do vermelho. Ou seja, o caimento da amarela é menorzinho, certo? Então é só a gente marcar a alternativa que tem. Que tem onde a azul com maior caimento e a amarela com menor caimento, beleza? Isso a gente encontra em que alternativa? A gente encontra na alternativa, ó, letra C. Letra C. A amarela com menor caimento do que a azul, beleza? Não faz sentido eles subirem, não ter caimento, aqui não tem caimento. Tem caimento frequência. Também não faz sentido o azul ter mais caimento do que a amarela, beleza? Lá na frente, nas próximas aulas da gente, quando eu estiver falando de ondulatória, tal, que eu vou falar sobre o comportamento da luz, como onda, como partícula, tudo isso, eu vou falar do experimento de Newton, que ele usa prisma, só que ele usa prisma numa posição diferente. E eu vou mostrar a vocês o que acontece, beleza? Lá na frente a gente vai discutir sobre isso. Tranquilo? Então, 20ª questão, gabarito, letra C, beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, converse comigo. Estou aqui para ajudar vocês, beleza? Então, ó, ficamos por aqui. Um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!